As pessoas, elas, quando a gente fala em subsídio ou tarifa zero, a primeira coisa que as pessoas, a população de maneira geral, ela tem medo é que o impacto sobre os cofres públicos revertam em aumento de impostos ou novos impostos em algumas áreas, enfim. É uma preocupação super válida, afinal, assim, aquilo que nós estávamos falando, quanto maior o custo do transporte, né, maior o subsídio necessário para o tarifa zero ou para qualquer ordem de subsídio, né? E aí, quanto a esse aspecto, eu queria te fazer algumas perguntas. Eu queria saber como a gente pode reduzir o custo do transporte público, porque eu acho que essa é a discussão que precede o tarifa zero, né? Vamos tornar o transporte eficiente. E qual é essa relação entre subsídio, tarifa zero e a prioridade para o transporte público nas vias? Eu acho que a operação de transportes tem que ser sempre muito boa. Ela não pode ser mais ou menos, tá? Eu não posso, por exemplo, chegar numa estação de metrô e esperar, por exemplo, 7, 8 minutos, por menos que seja esse valor, que não é um tempo aceitável para o metrô que opera com eficácia, tá? Então, o ideal é você ter uma espera de 3 até 2, mas isso vai depender exatamente do número de veículos que você tem, do número de carros e de uma série de fatores que podem ser feitos, tá? Exemplo do metrô. No caso do ônibus é a mesma coisa. A gente não pode aceitar nenhum ônibus em corredor nenhum está andando de forma congestionada. Entendo que isso é uma coisa complicada, é uma coisa difícil para se fazer numa cidade. É por isso que a gente não pode tratar transporte de forma isolada da ocupação espacial da cidade, né? Ou seja, o que a gente chama, né, do uso do solo. Qual é a característica do uso do solo de uma cidade? Quando a gente projeta, por exemplo, um BRT, né, que vai numa faixa exclusiva, a gente tem que projetar todo aquele entorno. Aquele entorno é que vai me dizer a eficiência ou a eficácia desse corredor, de como esses ônibus estão operando e trazendo benefícios para a comunidade. Porque também não adianta eu dizer, olha, o ônibus está indo bem, ele está indo numa velocidade de 25, de 35 km por hora. Sei, mas não está atendendo o que a população precisa e o que ela quer, né? Então, essa questão é muito complexa, ela precisa ser tratada de forma conjunta. A gente não pode tratar transportes separados, tá? Da ocupação espacial. A gente tem que garantir que as pessoas saiam de casa com um tempo de viagem mais ou menos definido. Hoje você sai de casa de alguns lugares, a sua viagem pode levar 15 minutos ou 1h30. Isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. E nós temos isso em várias oportunidades. Uma coisa é você ter um acidente numa área central da cidade que vai gerar um problema. Outra coisa é você ter uma coisa constante. Todos os dias a sua viagem pode levar de 15 a 35, de 20 a 1h30, tá? E mais do que isso, a qualidade dos veículos, seja o trem tem muitos problemas. Todo dia de manhã eu escuto que o ramal XYZ tem um problema. Vou te mostrar mais um problema, roubaram os fios de energia do trem. Isso daqui não é aceitável, não há desculpa, porque se alguém rouba alguma coisa do corredor do trem, eu teria que estar ali revendo isso tudo, eu teria que estar acompanhando, né? Todo mundo toma conta de sua casa, não estou dizendo que isso é impossível de acontecer, não, pode acontecer, mas todos os dias e quase sempre nos mesmos lugares. Será que a gente não consegue se programar para isso? Então, em alguns casos, existe um desleixo de quem está operando, existe vandalismo que a gente tem como fazer, como cortar vandalismo, ou como, eu diria, prestar atenção e fazer com que esse vandalismo seja retido, seja segurado, fique fora, né, da minha malha.
Ou seja, são muitos pontos juntos, são muitos atores que precisam atuar. E o mais importante é que você tenha, na verdade, esses atores funcionando de forma, eu diria, com o mesmo objetivo. Ou seja, o operador ele quer fazer um bom trabalho e ter um bom retorno do seu trabalho. O Estado ele quer que a população tenha um bom serviço e isso vai lhe dar ganhos na próxima eleição, ou vai lhe dar ganhos em novos os projetos que ele queira para a cidade. Então, hoje, o que a gente vê muito é um diálogo quase que de briga entre operadores, poder público e todas as instâncias por que passam, né, a operação do transporte numa grande cidade como Rio de Janeiro ou em qualquer capital como tem o Brasil. Então, se a gente não afinar, tá, esse diálogo, ou seja, se a gente não pensar que o sistema de transporte é um só, ou seja, eles têm tecnologias diferentes. Eu tenho trem, eu tenho metrô, eu tenho BLT, eu tenho VRT, eu tenho táxi, eu tenho, enfim, tenho todo mundo operando, mas o sistema de transporte é um só. Então, para eu ter esse sistema, né, funcionando, eu preciso ter esse, vamos chamar desse congresso de todos os atores funcionando com o mesmo objetivo, ou seja, nós vamos melhorar a qualidade do sistema, nós vamos ter preços que vão ser, as taxas que vão ser acessíveis, o meu sistema ele vai se sustentar no longo prazo. Quer dizer, não adianta eu ter uma frota de qualquer desses modos que só ela consegue operar durante 4 anos, no 5º ano eu já não tenho mais. Não pode funcionar assim. Então, essas questões nunca foram trabalhadas, a verdade é essa. Você faz comissões na Câmara dos Deputados, você faz comissão aqui, comissão ali, mas as pessoas não sentam e não conseguem ver qual o ponto de chegada de todo esse processo. No momento que a gente tiver o ponto de chegada, ou seja, aonde nós queremos chegar, nós vamos conseguir resolver ou vamos conseguir melhorar tudo que nós temos hoje na questão do transporte urbano, que é fundamental para qualquer cidade, para qualquer comunidade e, digo mais, para a economia. A economia depende disso. Os empresários sabem disso e eles não podem ficar aquém dessa discussão. Isso é muito importante.